Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segunda-feira, 26 de janeiro de 2026. Santos Timóteo e Tito, bispos, memória. Terceira semana do tempo comum. Primeira leitura. Início da segunda carta de São Paulo a Timóteo 1:8. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pelo desígnio de Deus referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti dia e noite nas minhas orações. Lembrando-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te, e assim ficar cheio de alegria. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tiveram tua avó Lloyd e tua mãe Eunice. Sem dúvida, assim é também a tua. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Primeira leitura. Início da carta de São Paulo a Tito 1:5. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e a conhecerem a verdade da piedade, que se apoia na esperança da vida eterna. Deus, que não mente, havia prometido esta vida desde os tempos antigos, e no tempo marcado, manifestou a sua palavra por meio do anúncio que me foi confiado por ordem de Deus nosso Salvador. A Tito, meu legítimo filho na fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Salvador. Eu deixei-te em Creta para organizares o que ainda falta e constituíres presbíteros em cada cidade, conforme o que te ordenei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 95. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Dia após dia anunciai sua salvação, manifestai a sua glória entre as nações, e entre os povos do universo seus prodígios. Ó família das nações, dai ao Senhor, ó nações, dai ao Senhor poder e glória, dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Publicai entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o universo inabalável, e os povos ele julga com justiça. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 10:1-9. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Hoje celebramos 2 grandes discípulos e colaboradores de São Paulo, Timóteo e Tito. Ambos foram pastores dedicados, homens de fé sólida e coragem apostólica. Tito e Timóteo foram 2 discípulos muito próximos de São Paulo e desempenharam papéis fundamentais na expansão da igreja nascente. Timóteo, filho de mãe judia e pai grego, destacou-se pela fé herdada de sua família e pela dedicação ao Evangelho.
tornando-se colaborador fiel de Paulo em diversas missões e destinatário de 2 cartas pastorais que orientam sobre coragem e perseverança. Tito, por sua vez, era de origem grega e também companheiro de Paulo, sendo enviado para organizar comunidades cristãs como a de Creta, e garantir a fidelidade à doutrina. Ambos representam a continuidade da missão apostólica, homens de confiança que com zelo e humildade, ajudaram a consolidar a estrutura da igreja e a transmitir a fé em Cristo com firmeza e amor. As leituras nos convidam a mergulhar na essência da missão cristã, anunciar o Evangelho com ousadia, simplicidade e amor. São Paulo escreve a Timóteo e a Tito com ternura e firmeza. Ele os chama de filhos na fé, revelando a dimensão espiritual da paternidade apostólica. O objetivo das cartas é fortalecer esses jovens líderes em tempos difíceis, marcados por perseguições e desafios internos. O contexto histórico é o século I, quando o Império Romano dominava politicamente e culturalmente, impondo valores pagãos. No contexto do Império Romano, alguns valores pagãos impostos à sociedade incluíam a busca desenfreada pelo prazer e pelo luxo, a exaltação da força e do poder militar, a prática da idolatria com culto a diversos deuses e imperadores, e a valorização excessiva do status social e da riqueza como sinais de prestígio. Além disso, era comum a tolerância com práticas imorais, como jogos violentos e espetáculos cruéis, que refletiam uma cultura centrada no hedonismo e na glória humana, em contraste com os valores cristãos de humildade, serviço e amor ao próximo. Ser cristão significava nadar contra a corrente, arriscando a própria vida. Paulo, prisioneiro por causa do Evangelho, exorta: reaviva a chama do dom de Deus. Esse dom é a fé recebida, que não pode se apagar diante do medo. Deus não nos deu espírito de timidez, mas de fortaleza, amor e sobriedade. Que atual. Em meio à cultura do imediatismo e da indiferença, somos chamados à coragem e ao equilíbrio. O Evangelho aprofunda essa missão. Jesus envia 72 discípulos, 2 a 2, para preparar os caminhos. A imagem é bela: cordeiros entre lobos. A expressão cordeiros entre lobos, usada por Jesus, é uma imagem forte que revela a vulnerabilidade dos discípulos diante de um mundo hostil. O cordeiro simboliza mansidão, pureza e confiança, enquanto o lobo representa agressividade, perigo e perseguição. Sem bolsas nem sandálias, confiando apenas na providência. Ao enviar seus seguidores sem recursos materiais, Cristo indica que a força da missão não está na autossuficiência, mas na dependência total de Deus. Essa metáfora também mostra que o anúncio do Evangelho exige coragem e humildade. Os discípulos não devem responder à violência com violência, mas com paz e amor, confiando que a proteção divina os sustentará mesmo em meio às adversidades. A paz é a primeira palavra que devem levar: a paz esteja nesta casa. O anúncio do reino não é feito com poder humano, mas com humildade e serviço: curar os doentes, acolher, partilhar. O trabalhador merece seu sustento, mas não busca luxo nem segurança. Sua força está na confiança em Deus. Na cultura judaica, a saudação era sinal de comunhão. Jesus pede que não se percam em formalidades, mas foquem na urgência da missão. A messe é grande, mas os operários são poucos, ontem e hoje. Somos esses enviados, chamados a levar Cristo às periferias existenciais. Irmãos e irmãs, como reavivar a chama da fé? Primeiro, pela oração constante, como Paulo fazia ao lembrar-se de Timóteo. Segundo, pelo testemunho sem vergonha do Evangelho, mesmo quando isso nos torna estranhos no mundo. Terceiro, pela simplicidade, menos preocupações materiais, mais confiança na providência. Exemplos práticos: levar uma palavra de paz à família, visitar um doente, partilhar tempo com quem está só, anunciar Cristo nas redes sociais com caridade e verdade. É preciso coragem e simplicidade na missão. Tenho vivido minha fé com ousadia e amor, ou tenho cedido à timidez e ao comodismo? Hoje levemos uma palavra de paz e esperança a alguém que precisa, tornando-nos sinal vivo do reino de Deus. Oremos. Senhor Jesus, que enviaste discípulos como cordeiros entre lobos, ensina-nos a viver a mansidão em meio à dureza do mundo. Em tempos de pressa, competição e indiferença, dá-nos coragem para sermos sinais de paz nas casas, nos ambientes de trabalho, nas ruas e nas redes sociais. Que nossas palavras sejam bálsamo e não feridas, que nossos gestos revelem o reino que já está próximo.
Reaviva em nós, Senhor, a chama do dom que recebemos no batismo. Que não nos envergonhemos do Evangelho diante das críticas ou zombarias, mas que o testemunhemos com simplicidade e amor. Ajuda-nos a renunciar ao excesso de preocupações materiais, à busca por status e à lógica do ter mais para vivermos a confiança na Tua providência. Que sejamos trabalhadores da messe, mesmo quando os campos parecem áridos. Hoje queremos pôr em prática Tua palavra, visitar um doente ou consolar alguém aflito, levar uma mensagem de esperança a quem está desanimado, oferecer tempo e escuta a quem se sente só, e, sobretudo, anunciar com a vida que o reino de Deus está próximo. Que cada gesto nosso seja um reflexo da Tua paz, capaz de transformar ambientes marcados pelo egoísmo em espaços de fraternidade. Senhor, faz de nós discípulos missionários como Timóteo e Tito, firmes na fé e alegres no serviço. Que não cedamos à timidez nem ao comodismo, mas sejamos luz onde há trevas e voz onde reina o silêncio da indiferença. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor, Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.